Eu sou Osni Ramos, sou físico, engenheiro e filósofo. A vida inteira, 30 anos, eu me dedico a estudar e pesquisar a ocorrência dos processos quânticos na vida prática e como a física quântica pode ser utilizada. Das pesquisas que eu fiz, o material, eu escrevi este livro aqui, A Física Quântica na Vida Real. Um verdadeiro manual prático para você utilizar na sua física, na sua vida, utilizando a física quântica. Tudo isso que eu falei aqui está aqui e muito mais. É muito mais. Aliás, se você um dia fizer o meu curso, a Física Quântica na Prática, versão 2, você ganha este livro aqui grátis. E aqui tem o conteúdo das minhas pesquisas. Mas no meu curso tem mais ainda, tem mais do que aqui no livro. Este livro aqui, O Efeito Psíquico das Cores, eu também desenvolvi com base na ideia de que a física quântica é a física do quantum. E o quantum é o fóton. E a cor é fóton refletido. Portanto, a física quântica sendo uma física do fóton, do quantum, e o fóton sendo cor, está comprovado que a psicodinâmica das cores tem também uma fundamentação quântica. O efeito psíquico das cores nos ambientes. Eu estudo 28 cores diferentes. O livro tem 530 páginas. No mundo inteiro não tem uma obra assim, que ensina você a utilizar as cores na vida prática, ou que utiliza você usar a física quântica na vida prática. Os livros são vendidos só por mim. Você pode adquirir através do meu site, que aparece aqui embaixo. Tá certo? Através dos meus vídeos publicados aqui no YouTube, eu tenho citado bastante esse grande falatório sobre a física quântica que está na boca do povo. Nesse falatório, ouve-se de tudo. Que através da física quântica é possível fazer isso, fazer aquilo, que é possível fazer praticamente tudo. Verdadeiras mágicas. Através de muitos vídeos aqui no YouTube, eu já denunciei esses absurdos que são falados em nome da física quântica. Mas é preciso reconhecer que foram os próprios físicos que começaram com essas conversas esquisitas sobre as coisas mal assombradas da física quântica. Foram os próprios físicos. Foram eles que primeiramente ficaram espantados e perplexos com os fenômenos quânticos. Pois, mesmo já passados muitos anos, passado mais de um século, os próprios físicos ainda não sabem o que realmente é a física quântica. Qual é a sua verdadeira essência? Eles ainda não sabem. Prova disso é que existem muitas interpretações diferentes da física quântica. E cada uma delas exprime um diferente aspecto da física quântica. Não existe uma única definição para a física quântica. É impossível captar a essência da física quântica através de um único conceito, através de uma única descrição.
O assunto deste vídeo de hoje é exatamente explicar isso para você. A primeira definição de física quântica exprime e enfatiza a ideia de que a realidade quântica é constituída do quantum de energia, ou pacote de energia. Esta é a primeira ideia de física quântica. Segundo essa definição, a energia ela não é contínua, ela é descontínua, impulsos. Os processos são descontínuos. A realidade é feita de ciclos. Essa interpretação nos faz acreditar que tudo tem começo e tudo tem fim. Nada é eterno. Esta é a consequência que esta primeira definição de que a física quântica exprime o quantum de energia é a primeira consequência na nossa vida prática. Com base no princípio da simetria, que diz que as leis que regem a micro-realidade quântica regem também a macro-realidade humana, então, esta primeira interpretação de física quântica nos faz pensar que a nossa realidade também é descontínua. A mensagem que essa interpretação nos dá é de que a realidade é o momento presente, é o quantum presente, que é o nosso quantum de realidade. Na realidade humana, isso significa que as dores que você sofreu ontem não se somam às dores que você está sofrendo agora, hoje. Nem as alegrias de ontem se somam às alegrias de hoje, porque são quantums de realidades. Esses quantums, eles não se superpõem na nossa realidade. Só existem as alegrias e as dores do momento atual. Esta é a nossa realidade. O nosso quantum de realidade é agora. Segundo essa interpretação, é a realidade do presente que tem que ser o foco do nosso espírito, o foco da nossa atenção. A física quântica é uma física da realidade presente, que é o nosso quantum de realidade. Vocês perceberam bem? Esta é a consequência desta primeira interpretação. A segunda interpretação da física quântica está fundamentada na ideia de probabilidade. Veja, a equação da função de onda de Schrödinger, que é a equação fundamental da mecânica quântica, desenvolvida pelo físico austríaco Erwin Schrödinger, prêmio Nobel, essa equação ela não indica o lugar exato onde a partícula pode ser observada, onde a partícula pode surgir. Essa equação indica apenas qual é a probabilidade de a partícula poder ser observada num certo lugar. A gente não sabe se é aqui ou se é ali. A gente pode saber se aqui tem uma probabilidade maior da partícula surgir do que num outro lugar. Existem lugares com maior ou menor probabilidade de a partícula se manifestar na realidade física. Por isso, a física quântica é uma física das probabilidades. É importante observar que não existe probabilidade zero. Na realidade quântica, isso não existe. Tudo é possível. Mesmo que essa probabilidade seja baixíssima, assim mesmo, a partícula pode se materializar ao longo do tempo neste mesmo lugar
de baixa probabilidade. Segundo o físico alemão Max Bohr, que é prêmio Nobel também, onde é maior a energia do sistema da partícula, é aí que a partícula vai se materializar. O sistema onde a partícula está sendo observada precisa disponibilizar a energia necessária. Tá certo? Então, temos um sistema lá. Dentro do átomo, nós sempre vamos observar as partículas em órbitas, ou na primeira órbita, ou na segunda órbita, ou na terceira órbita atômica, ou na quarta, ou na quinta. É ali que são os lugares de maior probabilidade. Nós nunca vamos encontrar uma partícula entre uma órbita e outra, mas é sempre numa órbita, que são os lugares de máxima probabilidade. Na realidade humana, presta atenção, isso significa que o ambiente ou o contexto onde o seu projeto vai ser realizado também precisa disponibilizar a energia necessária para que o seu projeto possa ser realizado. Assim como as partículas, o seu projeto também necessita de energia para poder ser realizado. Energia produzida por você, energia produzida pelas pessoas que participam do seu projeto, energia produzida pelos lugares, energia produzida pelas coisas. Agora, uma pergunta: de que tipo de energia eu estou falando? Não é a mesma energia das partículas. Eu respondo: trata-se de energia psíquica, energia mental, energia intelectual, energia sentimental, energia emocional. Porque tudo isso compõe o espírito. Então, trata-se de energia espiritual. Você também precisa disponibilizar a energia espiritual que o seu projeto necessita. Quando nós disponibilizamos essa energia necessária, além de aumentarmos a probabilidade da realização do nosso projeto, nós estamos espiritualizando os nossos projetos. Nós estamos espiritualizando as nossas atividades, espiritualizando os nossos relacionamentos, quando nós disponibilizamos a energia necessária. Deste modo, fica bastante claro que quanto mais espiritualizarmos os nossos projetos, maior é a probabilidade de eles poderem ser realizados na nossa vida. Nisso se confirma aquilo que eu venho enfatizando bastante. A física quântica é também uma física do espírito, porque a energia com a qual a física quântica realiza os nossos projetos é uma energia espiritual. Então, a física quântica é também uma física do espírito. A física quântica, por causa disso, também é uma física para a vida. Algo que eu também enfatizo bastante. Existe ainda, vejam bem, até aqui já foram duas definições diferentes para a física quântica. Mas existe ainda uma terceira interpretação da física quântica. Você sabe qual é? Essa interpretação exprime a ideia de que a consciência que observa a partícula não pode estar separada da partícula que está sendo observada. Tá certo?
partícula observada e consciência observadora não podem estar separados. Veja, os físicos observam as partículas por meio de aparelhos lá no laboratório. Quando isso acontece, então, misteriosamente, a partícula se materializa na realidade física. Porque antes de ser observada, a partícula não existe em lugar nenhum, nem no tempo, nem no espaço. Mas quando ela é observada, ela se materializa. Esse processo, os físicos chamam de colapso da função de onda, que é quando a partícula desfaz o seu estado de superposição. Mas não é o aparelho que faz a partícula se materializar. Isso é importante. Não, não é o aparelho. É a consciência do observador. Se ninguém estiver junto do aparelho, olhando para o aparelho, para ver um ponteiro se mover, ou para ouvir um clique, a partícula não desfaz o seu estado de superposição. E assim, ela não se materializa na realidade física. É preciso ter alguém, uma consciência. Isso é comprovado por um formalismo matemático chamado cadeia de von Neumann, desenvolvido pelo físico húngaro John von Neumann, prêmio Nobel. Então, não é nada de misticismo. Uma das ideias que fundamentam a utilização prática na física quântica é precisamente essa terceira interpretação da física quântica que nós estamos vendo aqui. Segundo a qual, durante o processo da observação da partícula, a partícula observada e a consciência do observador não podem ficar separados. Não podem estar separadas. Existe ainda, bom, até aqui já foram 3 definições para a física quântica. Existe ainda uma 4ª definição, diferente, para a física quântica. Segundo esta interpretação, antes de a partícula ser observada, ela não existe em lugar nenhum, nem no tempo, nem no espaço. Este lugar esquisito os físicos chamam de emaranhamento quântico, ou estado de superposição. Na realidade humana, isso significa que, na nossa dimensão quântica espiritual, nós estamos existindo também em outros lugares diferentes, ao mesmo tempo. Porque quando a partícula está na sua condição de onda, ela está no estado de superposição. Ela existe em muitos lugares, infinitos lugares ao mesmo tempo. No nosso emaranhamento quântico, nós estamos vivendo em lugares diferentes, agora. Nós estamos vivendo histórias diferentes, com pessoas diferentes. Nós temos filhos diferentes, nós temos outras profissões. Tudo ao mesmo tempo. São histórias que nós vivemos superpostas. É este o estado de superposição da partícula quando ela ainda não é observada, porque ela está na sua dimensão quântica. Nós também, na nossa dimensão quântica, temos o nosso estado de superposição. Você está equivocado se acha que isso é misticismo, pois os físicos também acreditam nisso. Por exemplo, Stephen Hawking, físico inglês, era totalmente paralítico, famoso físico, morreu há pouco tempo. Mas ele também acreditava, atenção, Stephen Hawking, sendo paralítico, acreditava que no seu emaranhamento quântico, ele estava vivendo uma vida na qual ele não era paralítico.
Isto ele afirma no seu livro O Universo numa Casca de Nós. Só para sua garantia, Stephen Hawking não era místico, ele era físico. Stephen Hawking era, inclusive, um físico ateu. A parte boa é que, entre essas diferentes histórias que você está vivendo agora do seu emaranhamento quântico, você também está vivendo a história da realização do seu projeto. O seu projeto já existe pronto, agora, no seu emaranhamento quântico. Você só precisa transferi-lo do seu emaranhamento quântico para a sua realidade física. E isso se faz com ações, atitudes e comportamentos quânticos. Existe ainda uma quinta interpretação da física quântica, que os físicos chamam de efeito não local. Com base nessa interpretação, os físicos acreditam que as partículas podem existir interconectadas, interagindo uma com as outras, ao mesmo tempo. Com base nessa interpretação do efeito não local, os físicos acreditam que as partículas podem atuar uma sobre as outras, à distância. E não importa a distância. Pode ser uma distância de 1 metro, pode ser uma distância de trilhões de quilômetros. É instantânea. Elas atuam instantaneamente, uma sobre a outra. Em 1982, o físico francês Alain Aspect comprovou isso, realizando um experimento de efeito não local, utilizando 2 fótons. Um experimento famoso. Esse experimento lhe deu o Prêmio Nobel de Física, que lhe foi conferido ano passado, ou ano atrasado, eu não sei, mas foi recente. Na realidade humana, isso significa que uma pessoa pode atuar sobre o psiquismo da outra pessoa que está distante. Não importa qual seja a distância. Você pode atuar na mente de uma pessoa que mora com você, ou que mora na mesma cidade, ou que mora no mesmo estado, ou que mora num outro país. Porém, aqui tem algo importante. Para que este efeito não local seja possível na realidade humana, é necessário que as pessoas e também as partículas precisam estar correlacionadas quanticamente. Eu explico. 2 partículas estão quanticamente correlacionadas quando elas têm a mesma vibração ou a mesma energia. Mas, na realidade humana, que energia é essa? Trata-se de energia psíquica. As pessoas precisam estar com a mesma energia psíquica para poderem fazer correlação quântica e, deste modo, poderem produzir o efeito não local, por meio do qual uma pessoa atua sobre o psiquismo da outra. Na realidade humana, as pessoas fazem correlação quântica quando elas têm um mesmo desejo, um mesmo objetivo, uma mesma necessidade. Quando elas têm os mesmos gostos, aí elas estão em correlação quântica. A correlação quântica se estabelece mais facilmente entre pessoas psiquicamente compatíveis, espiritualmente compatíveis, intelectualmente compatíveis, mesmo sem elas se conhecerem. Eu estou falando entre você e uma pessoa que pode estar lá em Paris, por exemplo. Tanto na realidade das partículas, quanto na realidade humana, o efeito não local só é possível quando existe
correlação quântica. Existe ainda uma sexta, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma sexta interpretação de física quântica, que os físicos chamam de princípio da incerteza. Essa definição está alicerçada no fato de que é impossível determinar com precisão, ao mesmo tempo, a velocidade ou a energia e a posição de uma mesma partícula. Velocidade e posição. Ao mesmo tempo, determinar isso com uma precisão é impossível. Os físicos chamam isso de observáveis incompatíveis. Eu explico de uma forma bem fácil para você entender. Imagina algo em movimento. Primeiramente, você quer medir a velocidade dessa coisa que está em movimento. Para fazer isso, é necessário que esse algo em movimento esteja em movimento. Se ele não estiver em movimento, não tem velocidade. Certo? Em seguida, depois que você mediu a velocidade, você quer determinar qual é o lugar exato onde essa coisa se encontra. Essa coisa que está em movimento. Qual é o lugar exato? Para isso, é necessário que essa coisa esteja parada, para assim poder ficar naquele lugar. Se não parar, ela não fica em lugar nenhum. E aí não dá para medir. Mas, tratando-se de partícula, você precisa compreender o seguinte: o princípio da incerteza não diz que é impossível nós medirmos a velocidade ou a energia de uma partícula e o seu lugar ao mesmo tempo. O princípio da incerteza nos diz que o impossível é fazer isso com precisão. Dá para medir, sim, ao mesmo tempo, velocidade e lugar. Isso é possível, mas não com precisão. É isso que o princípio da incerteza nos diz. O problema aqui não é a medição, é a precisão da medição. Numa ideia bastante simples para você entender o que é o princípio da incerteza. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Este é o princípio expresso pela incerteza quântica. O significado do princípio da incerteza na realidade humana é o seguinte: se você ficar parado, então a sua energia psíquica ou a sua energia espiritual não se manifesta. Para você poder utilizar a sua energia espiritual, quando você utiliza a física quântica na sua vida, você precisa agir, precisa atuar, precisa planejar, precisa decidir, sentir, perceber. É isso que significa a partícula em movimento. Você precisa desejar, sonhar, querer, tentar, começar. Se você não fizer isso, então você não estará parado. Exatamente como a partícula. Mas, além de fazer isso, além de agir, você também precisa pensar, refletir, raciocinar, intuir, conhecer, compreender. E isso corresponde a ficar parado com relação às partículas. Né? Então, o seu projeto é feito com pensamentos e ações. Você precisa pensar e agir durante a realização do seu projeto. É esta mensagem
que o princípio da incerteza nos dá. Somente pensar e não agir, isso não funciona. Somente agir e não pensar, isso também não funciona. É esta mensagem que o princípio da incerteza não dá. Você tem que chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. E é possível fazer isso quando nós utilizamos a física quântica na nossa vida. Existe ainda uma sétima definição de física quântica, que os físicos chamam de dualidade onda-partícula. Segundo essa definição, a partícula é uma realidade física e uma realidade não física ao mesmo tempo. A partícula é um corpúsculo que tem massa e existe no espaço e no tempo, mas também, ao mesmo tempo, ela é uma onda que não existe nem no tempo nem no espaço. Repito, tudo isso ao mesmo tempo. Ou seja, a partícula tem duas naturezas. Uma natureza física corpuscular e uma natureza não física ondulatória. Essa definição está fundamentada no princípio da complementaridade, desenvolvido pelo físico dinamarquês Niels Bohr, prêmio Nobel. Com base no princípio da complementaridade, com base na dualidade onda-partícula, os físicos acreditam que essas duas naturezas diferentes da partícula, física e não física, elas pertencem a uma mesma realidade oculta, uma realidade transcendente oculta. Na realidade humana, nós também temos duas naturezas diferentes. Uma natureza física, corpórea, e uma natureza não física, espiritual. Exatamente como as partículas. Princípio da simetria na veia. A nossa natureza psíquica, espiritual, corresponde à natureza quântica ondulatória da partícula. Veja, na sua natureza quântica ondulatória, a partícula é capaz de fazer coisas fantásticas, inexplicáveis, através da física clássica. Essas mesmas coisas fantásticas, nós também podemos fazer na nossa condição quântica, que é a nossa condição espiritual. Você está entendendo? Os limites existem somente no tempo e no espaço, nessas duas dimensões. E isso vale tanto para as partículas quanto para nós. Mas, na realidade quântica, não existe nem tempo e nem espaço. Certo? Isso explica por que, na nossa condição quântica espiritual, nós somos capazes de superar todos os nossos limites. Somos capazes de fazer coisas incríveis. Por causa do princípio da complementaridade. Todas as vezes em que você me ouve falar sobre a nossa realidade quântica, isso significa que eu estou falando sobre a nossa realidade espiritual, realidade psíquica, realidade mental. Isso é a nossa dimensão quântica. Até aqui nós já examinamos 7 diferentes definições de física quântica. E existe ainda muito mais definições, mas nós não vamos examiná-las. Vamos parar por aqui. 3 coisas importantes você deve compreender sobre o assunto tratado aqui neste vídeo. Primeira coisa importante:
com relação a essas diferentes definições de física quântica, uma não exclui a outra. Todas as definições se somam. A física quântica é o somatório de todas essas diferentes definições. Segunda coisa importante, a existência de tantas definições diferentes revela que os físicos ainda não sabem o que é a física quântica. Richard Feynman, físico norte-americano, prêmio Nobel de Física, declarou que no seu tempo havia apenas 6 homens que entendiam e que sabiam o que era física quântica. E ele não se incluiu entre esses 6. E o homem era um verdadeiro gênio. A terceira coisa importante que você precisa saber, por causa desse elevado nível de ignorância dos físicos, a ponto deles nem saberem ainda o que é a física quântica, é necessário ter humildade intelectual. Por isso, a física quântica deve travar diálogo com todos os outros conhecimentos, inclusive com o misticismo, com a religião e com as crenças populares. Travar relação aqui significa ouvir o que esses conhecimentos têm a dizer e extrair o que é consistente. I have a dream. Eu tenho um sonho. O meu sonho é o seguinte: num futuro cientificamente mais inteligente, a ciência, a filosofia e a religião vão se unificar. E a grande promotora dessa união será a física quântica. Quem viver, verá. O meu fraterno abraço quântico.